Está no ar mais um episódio do podcast oficial de Experiência Síndicos. Para você que nos assiste aqui no YouTube ou para você que nos escuta através do Spotify. Seja bem-vindo ao único podcast do Brasil que se preocupa em levar um conteúdo de verdade para melhorar a vida do síndico, para melhorar a vida de quem trabalha com gestão de condomínios. Desde já quero pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, dê um like e compartilhe, né, Juliana, esse vídeo, esse conteúdo com algum amigo ou algum síndico que precisa assistir este conteúdo. E lembrando que esse episódio é em parceria com grandes empresas que acreditam no nosso trabalho, como Morada Blindada, Acergues, Edificare, DMS e Conceito Administração de Conteúdos. Isso aí, Douglas. E hoje temos aqui uma convidada, sócia da Providência Síndicos, atuando em mais de 100 condomínios de luxo em Curitiba e Balneário Camboriú, especialista em gestão condominial de alto padrão, Magic Leader, imersão Disney no mercado condominial. Seja bem-vinda, Thaís. Bem-vinda. Obrigada, gente. É uma alegria estar aqui, conhecendo vocês pessoalmente, participando desse podcast. Muito bom. Legal. Ô, Thaís, a gente sempre aborda aqui temas, né? O nosso público é síndicos, tanto profissionais quanto síndicos moradores. Okay. Muitos que estão fazendo a transição para a carreira de síndico profissional. E a gente sempre busca trazer assuntos assim, mais fora da caixa um pouco. Não ficar falando de legislação, de manutenção, parte técnica, né? E sim olhar para o síndico empresário. Ótimo. Os desafios que ele já está passando, que ele vai passar. A gente já trouxe aqui vários profissionais que contribuem, né, para esse tipo de coisa. Então, como com toda a experiência que tu já tem aí, referência aí no país, aí, nas principais cidades, né? Como que, se tu pudesse, assim, falar para nós, assim, fazer um resumo da tua jornada, como que tu foi virar síndica profissional? É um sonho desde criança? O Douglas diz, né, que ele desde criança queria ser síndico, mas acho que é mentira. Mentira. E então, assim, quais foram os marcos, assim, que tu diz, comecei, daí chegou em tal ponto, teve tal coisa que me fez uma virada de chave, até tu chegar hoje com essa quantidade de síndicos, atendendo principalmente 2 cidades grandes, uma em cada estado, né? Sim. Como é que tu consegue fazer isso? Então, gente, ser síndico não é fácil, né? É um trabalho que, às vezes, eu faço uma analogia, assim, que parece que o trabalho da dona de casa. Quando ele não é feito, todo mundo percebe, né? Mas quando ele é feito, ninguém valoriza. E da mesma forma que muitas pessoas, eu não sonhava ser síndica quando era criança, minha formação é administração de empresas. Eu e meu esposo trabalhávamos juntos numa empresa da minha família, tínhamos lojas em alguns shoppings de Curitiba. E shopping não deixa de ser um condomínio, né? Na época, o meu marido foi convidado para participar da Associação de Lojistas, que é como se fosse um conselho fiscal do shopping, tá? E a gente foi conhecendo mais profundamente como era essa administração. E a gente comprou um apartamento num condomínio clube em Curitiba, com muitas áreas de lazer compartilhadas, 90 apartamentos. A gente tinha acabado de casar, estávamos pensando em ter filhos. E assim, aquela loucura, né? Eu falo, você vai lá, financia 15 anos de Juro Brasil, mas era o maior investimento que eu tinha feito na minha vida até então, né? E aí a gente foi um dia numa assembleia do condomínio e chegando lá a gente ficou assustado, porque pra gente aquele investimento era muito importante, né? Era o lugar que a gente tinha comprado, a primeira vez que eu tinha uma casa própria, né? E queria ver aquilo crescer. Era num bairro em Curitiba que as construtoras tinham comprado vários terrenos ali, era um bairro chamado Ecoville, para quem conhece lá em Curitiba, e a gente sabia que ia valorizar muito aquele lugar. E quando a gente chegou na assembleia, a gente viu que as pessoas que estavam ali não entendiam muito de gestão. Na assembleia ia ter uma chamada extra para fazer uma reforma, e na época o Rafael perguntou, gente, mas como que estão os números do condomínio? Como que está a inadimplência? E aí começou uma correria, sabe? Gente folhando o balancete, o síndico, não sei, a administradora, não sei. Falei, como assim? Vocês querem pedir mais dinheiro e vocês nem sabem como que está a situação financeira do condomínio? E aí o Rafael deu uma sugestão para fazer a recuperação dessa inadimplência, como a gente via o shopping fazer. E o que acontece quando você dá uma boa ideia numa assembleia de condomínio é que você vira síndico, né? E aí ele se tornou síndico. Eu lembro que nós fizemos isso, botamos um bilhete no elevador e colocamos assim, quem vier no dia tal para negociar a dívida de condomínio, a gente vai conseguir fazer um parcelamento. A pessoa assinava uma confissão de dívida na época, o boleto nem era um título executivo. Então assinava uma confissão de dívida, atrelando as parcelas futuras, as parcelas as passadas, as futuras. Sim. E aí conseguimos levantar o recurso para fazer a obra sem chamada extra de capital. Uau.
E foi muito legal. E a gente foi fazendo com aquele mesmo amor, com aquele mesmo empenho que a gente tinha feito a reforma do apartamento, que a gente fazia a reforma nas nossas lojas. E a gente começou a perceber... E continuando a operação nas lojas. Isso, até então eu trabalhava nas lojas, e o Rafael também, mas a gente tocando ali o condomínio. Sim. E aí a gente começou a perceber um comportamento do mercado que nos chamou a atenção. Os mesmos prestadores de serviço que a gente chamava para fazer as obras nas nossas lojas ou em casa, quando ia passar orçamento para o condomínio, o valor vinha mais alto. E eu dizia, mas espera aí, eu sei quanto você cobra, por que está vindo esse valor mais alto? Ele dizia, muita gente para pagar. E eu falei, como assim muita gente para pagar? Então, assim, a cara do cliente, né, não pode fazer o teu preço mudar. Exato. E a gente começou a negociar e apertar os fornecedores. Então, a gente conseguiu boas negociações para fazer essa obra com custo mais baixo. E a gente falou, peraí, que cultura é essa que, infelizmente, o nosso país tem? Sim. Que o dinheiro do coletivo é dinheiro de ninguém. Né? É verdade. Então, falou, não, vamos fazer isso aqui de forma séria. E aí o condomínio do outro lado da rua, que era um condomínio gêmeo, assim, da mesma construtora, mais ou menos na mesma época, viu que a gente tinha feito essa reforma, e aí a rádio peão dos funcionários, né, corre, e vizinhos também, falou, poxa, lá vocês estão reformando, pois é, o síndico que entrou lá está reformando e não precisou de chamada de capital, e aí eles nos convidaram para ser síndico lá. Eu nem sabia que você podia morar num lugar e ser síndico em outro. Sim. Mas início de vida, tinha um monte de conta para pagar do apartamento novo e querendo ter filho. O Rafael foi lá e se candidatou a síndico lá e ganhou. E aí a gente foi vendo uma oportunidade de negócio. Sim. Sabe? A coisa foi crescendo. Falou, peraí, a gente fez a mesma coisa aqui. História? Já ouviu essa história? Então. E aí a gente foi aplicando ali, foi dando certo. E assim, a gente nunca investiu nada em propaganda, em marketing. Sempre foi recomendação. Boca E a boca. um condômino indicando para o outro, um condomínio indicando para o outro. E aí a gente foi crescendo. Com isso, a gente viu uma oportunidade de negócios. O Rafael, meu esposo, primeiro foi fazer curso de síndico, porque a gente queria fazer a coisa bem feita, com responsabilidade. Na sequência, eu fiz também. E aí a gente foi vendo também que não era brincadeira. Eu costumo dizer que muitas pessoas, às vezes, acham que pode ser síndico. Estava até conversando com a Dani, vindo para cá, que é um mercado que não tem barreira de entrada. Então, assim, qualquer pessoa, independente da formação, independente da experiência, levanta a mão numa assembleia, se candidata e pode ser eleito. E se intitula síndico profissional. Exatamente. Também. E fala assim, não, porque eu fui, né? Porque eu trabalhei na área financeira, porque eu trabalhei com pessoas, porque eu trabalhei com isso. Ok, todas essas experiências são importantes. Mas se as pessoas tivessem noção do tamanho da responsabilidade que o síndico carrega, o que a lei coloca sobre o síndico, e, de fato, não é só a responsabilidade legal, né, civil, criminal, trabalhista, ambiental, é o peso de você ter que conciliar diversos interesses. Tem uma questão política que é pesada. Eu digo que, assim, a responsabilidade, a manutenção, o financeiro dá trabalho, mas esse a gente dá conta. O mais difícil é lidar com as pessoas. Né? Se lidar só com o casco, eu digo, né? Ok. De letra, isso se aprende, né? Lidar com as pessoas é uma coisa que é um exercício diário. E aí a gente entrou nesse segmento, começamos a ver que era possível. O Rafael começou a se dedicar cada vez mais para esse negócio. A nossa empresa estava indo cada vez pior. Sabe quando você entra naquele roda viva de dever para banco, dever para parente? Nós sempre procuramos ser muito... nós sempre fomos 100% fiscal. Sim. Nossos concorrentes não eram, então Sim. eles acabavam tendo um diferencial competitivo, que compravam mais barato e tinha um custo tributário menor, né, do que o nosso. Mas a gente sempre teve isso como premissa, não abrir mão disso. Mas a gente foi se fundando cada vez mais em dívidas no nosso negócio. Até que chegou um momento que a gente falou, precisamos fechar. Eu lembro até hoje, a gente foi no banco, pegamos um financiamento para mais 3 anos, para poder fazer a rescisão com todos os funcionários, pagar todos os impostos, todos os fornecedores e encerrar a empresa com o nome limpo. O que é muito caro nesse Brasil, no nosso país, né? Sair desse jeito. Saímos bem, conseguimos fazer isso, mas aí eu tinha 3 anos de financiamento pela frente. Eu precisava arregaçar as mangas e ir trabalhar junto com o Rafael, porque era o que a gente tinha, né? E aí era engraçado, porque quando eu comecei a chegar nos condomínios, quem era a Thaís na fila do pão? Porque isso, gente, há quase 15, 20 anos atrás. Já era difícil explicar que o síndico não morava ali. Sim. Aí parecia assim, o síndico não mora aqui. Aí você é quem mesmo? A mulher do síndico que não mora aqui. Entendeu? Sim. Então eu não tinha muita autoridade quando eu chegava no condomínio, não tinha representatividade, legitimidade. Né? Sim.
E aí, quando a gente fez os cursos, a gente viu, peraí, síndico é pessoa física ou jurídica, condômino ou alheio ao condomínio. Vamos abrir uma PJ? Nós dois com iguais poderes? E aí, quando ele está no condomínio, ele é o síndico. Quando eu estou no condomínio, eu sou síndica também. Sim. Né? E aí, a gente foi vendo que esse modelo foi dando certo e a gente viu outra vantagem nisso. Eu e o Rafael somos muito complementares. Temos perfis muito diferentes, mas complementares. Então, ao dia, quando as crianças... Depois que eu tive filhos, né, as crianças iam para a escola, eu ia para o condomínio, ajudava ele na parte organizacional. À noite, ele fazia as assembleias, porque meus filhos eram pequenos, eu ficava com eles. Mas a gente via que tinha condomínios que, às vezes, o conselho ou o perfil dos moradores era mais compatível com o perfil do Rafael. E outros era mais compatível com o meu perfil. E aí a gente começou a dividir isso atendendo a necessidade do condomínio. Né? Assim, todo ano tem eleição para conselho, para síndico, a cada 2 anos. E aí, às vezes, mudava o perfil do conselho ou mudava a fase que o condomínio estava. Tinha uma época que tinha obra, depois acabou a obra, aí começava conflito entre 2 moradores. Então, a gente conseguia, em 2 pessoas com características diferentes, atender o condomínio dentro da necessidade dele. Porque a gente sabe também que o trabalho de síndico, gente, ao você exercer a tua função com idoneidade, você vai desagradar pessoas. Nosso trabalho, muitas vezes, é dizer não para pessoas que nunca ouviram não na vida. Né? Pega essa nova geração aí, a mamãe nunca disse não, nunca deixou a professora falar. Né? E aí o cara às vezes tem 25, 30 anos, a primeira vez que alguém vai dizer que ele não pode fazer algo, que a festa dele não pode até a hora que ele quiser, é o síndico. Então, às vezes, por exercer a tua função de forma idônea, correta, você desagrada pessoas. E aí, assim, ele mora lá. Eu não moro lá. Quem vai sair do condomínio? Entendeu? Então, ele está ali dentro. Ele está dentro dos grupos de WhatsApp. Ele conhece as pessoas. Ele faz um churrasco domingo, chama os vizinhos na casa dele, conta a versão dele da história. Né? E o síndico externo, o síndico profissional, não está ali dentro. Então, a gente começou a ver que trazia um desgaste natural e que, às vezes, trocar a pessoa do atendimento minimizava esse desgaste. Então, se alguém discutia com o Rafael, então tá bom, então a partir da semana que vem a Thaís vai tocar esse condomínio. E vice-versa, entendeu? Então, isso foi dando uma perpetuidade um pouquinho maior para o nosso mandato de síndico. Isso não era bom só para a gente, isso também era bom para o condomínio. Sempre é uma visão, por mais que vocês estejam alinhados, é um olhar diferente, né? Exatamente. Até pelo perfil diferente de cada um, né? Exato. E aí a gente começou a ver que essa era uma fórmula de sucesso. E a gente precisava crescer. E para crescer, porque chegou uma hora, né, eu e o Rafael isso que eu ia te sozinhos, até foi bater. Quantos condomínios vocês conseguiram só os 2? Assim, essa é uma pergunta que eu posso falar da minha experiência, mas isso varia de acordo com o porte do condomínio, com a região geográfica que eles estão. Eu acho que a gente chegou até uns 8, 10 condomínios, mais ou menos. E aí a gente começou a sentir que, assim, entrava um, saía um. E isso é muito ruim. Isso é muito desgastante. Veio, inclusive, a primeira destituição. E dói. Era um condomínio que a gente pegou financeiramente quebrado. Tinha, assim, pouquíssimo valor em caixa quando a gente assumiu. A gente passou 1 ano saneando as contas, renegociando contratos. Treinamos os funcionários do condomínio para que eles absorvessem algumas funções que contratavam prestadores de serviços externos. Cuidamos de todo o financeiro do condomínio. Só que a gente não estava cuidando dos detalhes. Então, veio a destituição porque a lâmpada estava queimada, porque o jardim não estava bonito. E aí a gente entendeu, assim, é super importante o financeiro. Mas condomínio não quer só dinheiro no banco, numa aplicação conservadora rendendo peanuts. Condomínio quer qualidade de vida. Então, é importante cuidar do financeiro, mas o dinheiro do condomínio, o principal valor é você conseguir investir, reinvestir no prédio, proporcionando para as pessoas qualidade de vida. O condomínio tem que funcionar, tem que estar bonito, tem que estar com a manutenção legal, porque aí vai trazer valorização patrimonial, vai trazer paz onde as pessoas moram, elas vão gostar, vai ser um ambiente agradável. Então, não é só dinheiro no banco, é dinheiro rendendo, aplicado no dia a dia do condomínio, né? E aí eu lembro quando terminou essa destituição, a gente foi, de fato, destituído. Foi uma pena, né? Mas a gente aprendeu muito com essa experiência. Eu lembro que eu saí de lá falando assim, eu não quero passar por isso nunca mais na minha vida. E graças a Deus foram pouquíssimas vezes depois dessa. E eu falei, o que a gente tem que fazer? Eu disse, Rafael, nós precisamos nos cercar de pessoas melhores do que nós. Pessoas complementares, pessoas que têm expertise que a gente não tem. A gente tem qualidades, mas tem outras pessoas que têm outras qualidades. Eu lembro que eu sentei e fiz uma lista assim. Falei, vamos montar um time de elite para cuidar de condomínio. Não quero mais aquele perfil do senhorzinho aposentado que, por falta de opção, se torna síndico.
por falta do que fazer, né? Ou o profissional desempregado que por falta de opção virou síndico. Não, vamos pegar gente de ponta, gente boa e convencer essas pessoas a ser síndico. E tinha que convencer, porque, né, ninguém queria, não era fácil. Mas eu lembro que eu escrevi assim, ó, a gente precisa de um engenheiro, a gente precisa de um advogado, a gente precisa de um contador, a gente precisa de uma psicóloga. Eu falei, pensei em todas as áreas que o condomínio precisa, eu falei, eu preciso ter alguém com essa formação para nos dar suporte nas áreas que o condomínio precisa. E aí a gente fez isso, a gente foi montando este time devagarzinho, à medida que a empresa ia crescendo e pegava mais um condomínio, chamava mais alguém para trabalhar e ia mostrando para eles essa visão de começar a ter orgulho de ser síndico. Sim. Sabe, assim, ó, eu digo que eu acho que isso é uma honra quando as pessoas te entregam a chave da casa delas. Sim. Entendeu? Quando ela te entrega o poder de cuidar talvez do bem mais importante que ela tem na vida. Isso tem que ter muito orgulho. E a gente começou a viver esse orgulho, sabe? Assim, eu sou apaixonada por condomínio e a gente começou a transmitir isso para a equipe. Vamos fazer isso bem feito? Vamos fazer isso de um jeito diferente? E aí a empresa começou a crescer dessa forma, sabe? E a gente foi trazendo essa proposta, que era uma proposta muito nova. Hoje a gente sabe que existem outras empresas que começaram assim com equipe multidisciplinar, mas foi algo muito intuitivo. Isso que eu quero dizer. Eu não vi ninguém fazendo igual. Sim. Eu fiz a partir de uma necessidade pessoal. Não pessoal. Se espelhar em ninguém que já estava fazendo. Foi acertando, errando, batendo cabeça, tentando de um jeito, não dava, faz do outro, entendeu? Até que a gente foi formando esse conceito. A gente também sempre procurou usar o conceito assim de não impor a nossa presença no condomínio, apesar de ser um mandato, de existir regras para uma destituição. Aquela experiência tinha sido tão dolorosa que eu falei assim, eu não quero viver de novo. Então vamos começar a propor para eles que a qualquer momento basta que o conselho formalize a solicitação, que não seja um rompante de um conselheiro específico, mas que se eles pedirem formalmente, a gente vai convocar a assembleia e pôr o cargo à disposição sem ter que ter abaixo-assinado de 1/4 de assinaturas. Foi arriscado, porque tem um monte de lado ruim de ser síndico, mas o lado bom, digamos assim, é que você tem um mandato e existem regras para você perder esse mandato. Então, abdicar disso não é fácil, né? Eu costumo dizer que síndico é o único contrato, porque não é um contrato, né? Mas fazendo uma analogia com os outros contratos do condomínio, é a única função dentro do condomínio que uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos, eu tenho que pôr um bilhetezinho no elevador, marcando dia e hora, para a maioria simples de quem estiver lá decidir se eu vou continuar ou não. O contrato que você tem com uma administradora, com uma assessoria jurídica, com uma empresa de elevador, você rompe quando ele cometeu uma falha grave, cometeu um problema, aí você fala, deixa eu pegar o contrato, deixa eu ver como é que rompe, deixa eu dar um aviso prévio, aí você tem que cumprir aviso prévio. Síndico não, gente. Entendeu? Uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, maioria de quem estiver lá. E às vezes você pega um prédio de 100 apartamentos, você chega na assembleia, tem 7 pessoas. Tem um cara que eu multei o filho dele e ele levou 5 procurações. Você entende que começou a assembleia e eu tô fora? Não interessa o que eu diga, não interessa se eu fiz um bom trabalho o ano todo. Você entendeu? É isso que eu digo que tem um peso político também, que desgasta muito, sabe? E normalmente, inclusive, quando o condomínio tá bom, vai pouca gente na assembleia. Exatamente. Para lotar é assim, quando tá faltando dinheiro, aí a galera vai, entendeu? Quando tem uma obra por fazer, aí lota. Exatamente. Quando tá tudo bem, é que o povo não vai. E é nessas que, às vezes, você tem o teu mandato não renovado e dói pra caramba. Então, a gente começou a propor isso para os condomínios, assim, olha, a gente confia no nosso trabalho, a gente quer estar aqui enquanto o trabalho for bem-vindo. Então, é o seguinte, se vocês não estiverem satisfeitos, formaliza, a gente convoca a assembleia, presta contas, e aí vocês julgam se querem que a gente continue ou não. Já tive casos que saiu o conselho e a gente ficou. Nossa. Entendeu? E já tive casos que a gente saiu e os condomínios ficaram. Faz parte. Sim. Entendeu? Acho que faz parte. A gente tem que aprender a não sofrer, claro. Isso. Pegar as lições, como tu falou, né? Que muitas vezes tu sabe que foi injusto e tudo bem, faz jogo, parte. Ou realmente tinha alguma razão, olhamos, priorizamos uma coisa e esquecemos de olhar outra, como tu falaste, e levar isso para como ensinamento. Aprender, e a gente sempre fez muito isso, assim, ó, depois de uma assembleia que tinha sido difícil, mesmo que a gente tenha ficado no condomínio, aquela assembleia que a gente apanha, né? Eu gostava de sair de lá e falar assim, ó, o que eu podia ter feito diferente? E aí não ficar com mimimi, tipo assim, eu fui injustiçada, não sei o quê. Cara, é assim mesmo. Por isso que eu digo assim, é igual a dona de casa, entendeu? Ninguém vai chegar e falar, mamãe, muito obrigada, sabe? É assim. O
que eu posso fazer diferente? Porque se eu for esperar que o outro me olhe diferente, é muito difícil. É melhor eu olhar de forma diferente. O que eu podia ter feito aqui? Onde eu não consegui demonstrar o valor do meu trabalho? Onde eu não consegui demonstrar? Eu não me comuniquei bem? Por que eles não viram isso antes? Por que no grupo do WhatsApp, né? Que eu falo assim, meu Deus do céu. Por que no grupo do WhatsApp a gente não conseguiu... Essa é uma pergunta para depois. A gente não conseguiu transmitir tudo isso e deixou essa crise chegar onde está. Então, eu sempre tive muito essa visão, assim, sabe? De aprender. Eu acho que ainda é aquela dor que eu senti da primeira destituição, sabe? Que está dentro de mim. Mas eu consegui transformar isso numa força propulsora para vencer desafios, entendeu? Para virar esse jogo. E ir para um outro condomínio, para um outro cliente, né? Com uma visão diferente, tentando não cometer os mesmos erros. Posso cometer novos, né? Mas claro. Os mesmos não. Então, foi muito legal. Foi algo diferente para o mercado de Curitiba. E depois a gente foi ver que em alguns lugares, até aqui no Rio Grande do Sul também tinha, em São Paulo. No Norte e Nordeste eu não tenho assim, muito histórico de empresas com esse formato e com grande número de condomínio. Agora a gente tem ido para lá, mostrado isso para eles, eles estão começando a desenvolver também. Que legal. E aí hoje, como é que está a estrutura, a equipe, quantidade de pessoas para atender essa carteira? Assim? E como é que conseguiram realmente implantar essa diversidade que tu tinha planejado? Então, a gente conseguiu implantar, assim, eu falo que foi um time de loucos que a gente foi convencendo a deixar suas carreiras de sucesso para vir atuar como síndicos, sabe? Mas essa paixão a gente foi passando para a equipe. Eu sempre investi muito em treinamento. Então, eu prefiro, às vezes, contratar alguém que eu vejo que tem caráter e que tem potencial e investir nessa pessoa e ensinar e aprender junto com ela como a ser síndico. Isso é muito nosso DNA, sabe? A gente aprender junto. Hoje, a gente faz... Como sócios, somos em 3 sócios hoje na Providência Síndicos. Então, eu tenho o Rafael, meu esposo, o Amauri. O Amauri era subsíndico num condomínio que a gente atuava. Olha aí, que legal. Ele era do meio corporativo, um executivo de sucesso, que tinha um salário excelente lá na empresa dele. A esposa dele, inicialmente, nós convidamos... Ela trabalhava no setor de qualidade de um grande colégio em Curitiba. Nós convidamos ela para que viesse ser nossa gestora, que a gente chama, que são os prepostos, né, que a gente tem na nossa equipe. E ela veio, então ela conheceu nossa empresa pelo lado de dentro, nos conheceu e a dado momento a gente convidou ele para vir também. Ele é uma pessoa mais voltada para números, para processos. Então eu digo que esse olhar de buscar pessoas complementares, que há 15 anos atrás a gente teve, a gente tem até hoje, sabe? De buscar pessoas. E eu entendo assim, eu não sou melhor que ninguém. Eu tenho qualidades que eu posso contribuir com você. Exato. E você tem qualidades que você vai contribuir comigo. Entendeu? Hoje, a nossa equipe, nós temos quase 25 pessoas. Né? A equipe toda é de 25 pessoas, mas gestores e prepostos mesmo são 23. Aí tem mais 2 pessoas de background. Gestores, tu diz, é o pessoal que está na rua. Que está nos condomínios. Isso. Para atender esses mais de 100 condomínios. Mas é bem pouquinho, tá? Tipo, acho que é 105, 107 condomínios, assim. Mas porque hoje a gente tem uma visão também, apesar de 100 condomínios ser um número muito grande, a gente tem uma visão muito qualitativa. Sim. Então, houve tempo que, como eu falei, eu e o Rafael, a gente cuidava de 8, 10, 12 condomínios. Mas a gente começou a ver que não dava conta. Uma coisa que me frustrava era saber o que tinha que fazer e não conseguir me organizar e ter tempo para fazer o que eu sei. Faltava horas no dia. Entendeu? E isso me doía. Eu falei, não dá. Então a gente começou, só que essa é uma caminhada de muitos anos, né? Eu acho que nos últimos 5 anos foi quando a gente virou a chave e começamos a buscar mais qualidade do que quantidade. E aí a quantidade foi uma consequência. Entendeu? Então, quando a gente começou a focar, olha, a gente não quer que os gestores tenham um número muito grande de clientes, vamos trabalhar treinamento com os gestores, investir, trazer pessoas para cuidar do emocional, porque é muito difícil. Se você me perguntar assim, qual a principal característica de que um síndico tem que ter, óbvio que, né, não estou falando de idoneidade, de honestidade e ética. Isso é elementar. Mas a principal característica é resiliência. É você conseguir aguentar a pancada e transformar a pancada numa força motriz, entendeu? Então, quando a pessoa tem isso, é a principal característica. O fato de sermos um grupo ajuda, porque um fortalece o outro. Sim. Né? Até hoje, a gente ficou até um tempo no final do ano passado sem fazer, por causa das férias, mas a gente retomou toda terça-feira. A gente tem uma reunião semanal, um café da manhã com todos os nossos gestores. Começa às 8h30 da manhã, vai até umas 11 da manhã. É um momento onde a gente compartilha
cada um conta o que aconteceu na semana, de bom e de ruim. Entendeu? Então, assim, conta o que foi de bom para os colegas aprenderem, conta o que foi de ruim para os colegas apoiarem e saberem o que você está passando. É tipo uma sessão de terapia, assim, em grupo, entendeu? E o Rafael, eles brincam lá, as palavras do pai. Eles chamam o Rafael de pai e eu de mãe até hoje. E aí ele sempre dá uma palavra de motivação, puxando também para um lado espiritual, que a gente acredita. E a gente acha que as pessoas elas têm que ser vistas como um todo. Né? Então, tem o profissional, tem o emocional e tem o espiritual. E você tem que estar em equilíbrio em todos esses pontos da tua vida para você conseguir desempenhar bem. Sabe que isso é uma coisa que a gente já falou em vários podcasts, né? Desse negócio de deixa os teus problemas da porta para fora da empresa. Não tem como, existe, gente. Né? Nós somos seres humanos. Somos seres humanos. Uma noite mal dormida vai refletir no dia seguinte. E a empresa que presta atenção nisso é a que tem sucesso. Né? Exatamente. É incrível. No último podcast da semana passada, falamos a gente falou de novo sobre isso. E é isso aí. Então, hoje, assim, o grupo é, de fato, uma família, sabe? Assim, a gente brinca, a gente ri um do outro, dá apoio um para o outro. No final do ano, a gente faz uma confraternização, conta quem teve o caos mais doido e faz uma competição disso. E é um grupo realmente muito unido, sabe? A gente se orgulha de estar junto na batalha, um do lado do outro, assim, se fortalecendo. E essa história toda vai quantos anos já? A gente está, assim, o primeiro condomínio como síndico profissional, a gente está até hoje, e nos orgulha muito mesmo. Acho que vai para 17 anos. Nossa. Então é quase 20 anos de experiência, porque eu não conto o primeiro condomínio, aquele que a gente morava, até porque aquele a gente não é síndico mais. Hoje eu posso chegar nesse ponto, né? Eu prefiro não ser síndica onde eu moro, onde eu tenho propriedade. Eu quero ter entre os meus vizinhos amigos. Né? Eu sou muito grata, eu fiquei 8 anos sendo síndica moradora, mas hoje, por opção, prefiro não ser. Então, ajudo, posso ser conselheira, ajudar, mas síndica, eu prefiro não. Porque essa é uma experiência também, acho que é legal compartilhar com as pessoas. Esse condomínio que a gente morava, a gente ficou ali muito tempo e acabamos fazendo muitas reformas. Sim. Aquecemos a piscina, fizemos espaço gourmet, reforma de salão de festas, salão de jogos, fizemos de tudo, assim, quiosques no meio do bosque, fizemos tudo. E chegou um momento que eu me sentia a Rapunzel presa na torre. Eu morava no 7º andar. Da minha janela, eu via todas as áreas comuns que a gente tinha reformado e eu não tinha vontade de pôr o pé para fora da minha porta. Final de semana, eu queria maratonar no Netflix, mas eu não queria ver um vizinho e um funcionário de condomínio. Até porque, assim, quando eu descia com os meus filhos para aquela piscina que a gente tinha reformado e aquecido, eu não estava com eles na piscina, eu estava trabalhando. Sim. Vem um vizinho falar com você, vinha um funcionário, dona Thaís, eu preciso ver isso aqui. E daqui a pouco eu olhava, meus filhos estavam ali sozinhos, a mamãe já vem, que a mamãe tem que fazer tal coisa. E aquilo, eu falei, não vale a pena. Não vale a pena, vamos começar a se organizar para ajudar, mas não ter que me envolver, sabe? Eu lembro que um dia eu cheguei, estacionei meu carro na garagem e eu vi um vizinho que eu tinha mandado uma multa para ele chegando junto. E eu fiquei no carro esperando ele subir e pegar o elevador, porque eu não queria encontrar com ele, porque ia ser desconfortável. Sim. Entendeu? Né? Eu trabalhava com condomínio o dia todo, chegava 10 da noite em casa, de uma outra assembleia, e o porteiro vinha, olha, dona Thaís, está aqui o livro de ocorrências para a senhora ler. Entendeu? A vida, graças a Deus, foi melhorando, porque a gente foi crescendo, foi tendo sucesso, à custa de muito trabalho. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia, porque eu fazia assembleia de condomínio quase todas as noites, quando meus filhos já estavam maiores, e o telefone começa a tocar às 8 da manhã, né? E a hora que eu trocava de carro, eu via a gente me olhando torto. Quando eu viajava, assim, vai viajar de novo? Né? Eu falei, cara, eu sei o que eu faço para sobreviver, eu sei o que eu faço para ter o meu sucesso profissional e a minha prosperidade, me orgulho disso. E aí veio uma virada de chave, sabe? Inicialmente, na empresa, e isso acontece com vários síndicos profissionais hoje, eles começam a crescer e ao invés dele se orgulhar do número que ele atingiu, ele esconde. Então, quando eu pergunto para quantos condomínios você cuida, ao invés dele falar 15, ele mente para baixo. Ele fala 8. No início, tu acaba tendo que mentir para cima para conseguir mercado. E aí chega um momento que aquilo começa a jogar a conta. Mas é muito condomínio. Eles não dão conta. Você não vai dar atenção. E aí eu falei assim, não, gente, a gente não pode se envergonhar do sucesso. Isso é sucesso. Conseguir mais clientes é sucesso. Manter esses clientes é sucesso. E isso tem que ser motivo de orgulho, não motivo de vergonha.
Né? Infelizmente, isso é algo cultural no nosso Brasil. É verdade. Né? A pessoa, eu falo até, quando ela quer xingar alguém, ela fala assim, esse aí não ganha nem para síndico do prédio dele. Né? Quando você quer depreciar alguém, você fala isso. E eu luto muito assim para que a gente tenha orgulho disso. Sabe? Sim. Eu quero que as construtoras, incorporadoras, a gente pode falar isso mais para frente, porque a gente está chegando nesse ponto, que elas olhem para o síndico como elas olham para um engenheiro, como elas olham para um arquiteto que elas vão contratar para fazer a fachada, como ela olha para um engenheiro estrutural, como ela olha para uma grande imobiliária quando ela quer contratar para fazer a venda daquele imóvel. Ela tem que olhar para o síndico desse jeito. Da mesma forma, né? Entendeu? Não tem por que não olhar. Não. As pessoas têm que olhar para o síndico com isso. É algo muito valoroso, muito importante. E só quando a gente tem um síndico ruim é que a gente vê como dá dor de cabeça. Com certeza. Né? E, Thaís, hoje você e o Rafael, né? Isso. Vocês ainda estão no operacional ou já conseguiram sair e ficar mais na gestão? Só naqueles dashboards cheios de gráficos bonitos. Trancado numa sala, só contando. Só na jacuzzi, tomando champanhe, assim, vendo os números. Não. Assim, isso eu acho que é um grande mito. Todo mundo quer isso, né? Quem não quer? Quem não gostaria? Mas assim, eu entendo que eu estou numa idade super produtiva. Eu faço o que eu faço com muita paixão. E tem coisas que eu faço na empresa que eu digo que eu faço a diferença quando eu faço. Isso eu tenho que continuar fazendo sempre. Sempre. A gente tem feito muito treinamento, muita mentoria, e eu ouvi isso do Flávio Augusto. Cara, ele falou assim, não se iluda que você vai sair do operacional. Uma coisa é você ser aprisionado pelo operacional. Isso é diferente. Sim. Então, assim, eu sou obrigado a ficar no operacional, eu sou obrigado a fazer tudo isso o tempo todo. Eu sou obrigado a trabalhar 12, 14 horas. Isso está errado. Sim. Isso, você é escravo do teu negócio. Entendeu? Quando você tem isso. Quem manda em quem? Dele sobre isso, ele fala muito disso. Então, assim, eu não sou escrava hoje do meu negócio. Eu amo o meu negócio. Eu amo fazer assembleia de condomínio. O povo pode me achar louca. Eu sou a louca da assembleia. Eu amo fazer assembleia. Mas eu vejo que quando eu faço uma assembleia, eu faço a diferença. Não quer dizer que eu vou centralizar e virar aquela chefe branca de neve, me rodear de anões, e dentro da minha equipe só eu vou fazer assembleia. Aí eu vou virar escrava do operacional. Exato. Não, eu tenho que treinar a minha equipe para que eles façam assembleia tão bem quanto eu faço. Entendeu? Mas eu sei que se às vezes eu for naquela assembleia eu posso fazer diferença, eu tenho que ir. É fácil fazer assembleia toda noite? Não. Cobra um preço? Cobra. Um preço de vida social que eu tenho que abrir mão. Porque eu não posso marcar um compromisso à noite, porque você vai olhar na minha agenda a próxima data que tem a assembleia com a Thaís daqui 15, 20 dias. Sim. Entendeu? Mas, enfim, ali eu faço a diferença. Então, isso é uma ilusão. Se você está trabalhando como síndico ou qualquer coisa na tua vida, achando que você vai ficar em casa olhando numerozinhos numa tela, talvez um dia você chegue nisso, entendeu? Mas não é a minha realidade hoje. E eu diria, eu acho que não é nem o que eu quero, entendeu? Eu gosto de fazer isso. Eu sou viciada nessa adrenalina. Me faz mal também. Não estou aqui pintando de rosa. Tem dia que eu tenho vontade de xingar todo mundo, jogar tudo para cima. Todo mundo. Eu sou humana. Mas me dá prazer vencer esses desafios. Entendeu? Eu faço isso com paixão. Quando eu consigo fazer e obter esses resultados, a gente pega um condomínio e tá virado, e a gente vai colocando em ordem, a gente vai e faz a assembleia depois, um ano depois, mostrando os resultados e renova o mandato. Me traz muito orgulho. É legal, né? Hoje a gente tem métricas, né, que a gente mede assim, índice de renovação de mandato, então qual o percentual? Índice de renovação por unanimidade, quando não tem outro voto. E tem gente que brinca e ainda fala assim, não, mas não tinha outro voto, porque também não tinha outro candidato, a gente não tinha opção. Não, isso é mérito nosso. Porque se vocês não foram atrás de outro candidato, é porque vocês estão satisfeitos. Exato. Sim. Então não vem tirar meu mérito, não, entendeu? Foi unanimidade porque não tinha outra opção. Não tinha outra opção porque o trabalho foi bem feito. Será que não é isso? Alguém teria se movimentado. Ou um morador, ou teriam buscado outro profissional. Se nem se preocuparam em levar mais ninguém na Assembleia, é porque estão felizes. Então a gente mede índice de renovação por unanimidade, a gente tem um índice altíssimo, porque e índice de renovação com aumento de honorário, que é o mais difícil ainda. Entendeu? Você conseguir convencer quem já é o teu cliente a pagar mais pelo serviço, né? Sim. Então, quando a gente consegue obter esses resultados, cara, dá muito orgulho, dá muita alegria, né? Sim. Tem o condomínio que é difícil, tem o condomínio que a gente vai e a gente não consegue se reeleger, faz parte, né, do jogo, mas graças a Deus, hoje, no formato que a gente montou,
é minoria. Hoje, a gente tem um índice de renovação de mandato acima de 80% no ano passado. Por unanimidade, foi acima de 80%. Muito bom. Que legal. Olha, show. Parabéns. Obrigada. Ô, Thaís, e como é que vocês lidam hoje? Porque a gente vê um movimento nos condomínios onde os conselhos querem mandar no condomínio, né? Querem manipular. Isso aí tá esse movimento, né? Com a profissionalização da nossa profissão, acabou também tendo isso, né? Porque muitos profissionais acabam não gerando uma boa gestão, os moradores ficam desconfiados, ficam descontentes, né, com o trabalho. E aí, quando eles se movimentam para tirar o síndico e contratar outro, a fiscalização fica muito maior em cima do síndico, né? Porque eles não querem passar por aquilo de novo, né? A experiência é ruim. Como é que vocês lidam com isso, né? Com esses conselheiros aí que querem quase manipular o síndico, mas não é. Então, vamos lá. Às vezes é. Vamos falar a verdade, tem muito condomínio que tem uma visão distorcida, que desconhece a legislação brasileira, né? E quer se comportar conselho como conselho deliberativo. Sim. Conselho em condomínio é conselho consultivo, que é um órgão de assessoria do síndico. Então, o conselho assessora o síndico, não o síndico assessora o conselho. Sim. Entendeu? Sim. E a gente vê muitos assim que acham que o síndico vai ser quem vai executar as funções e trazer tudo mastigado para o conselho tomar as decisões. Isso é um conselho deliberativo, que algumas corporações têm conselho deliberativo. Sim. A legislação brasileira não prevê isso. O conselho consultivo é que assessora o síndico. E o conselho fiscal fiscaliza e dá parecer na Assembleia. O Conselho Fiscal não aprova nem reprova contas. Exato. Ele dá uma opinião. Na minha opinião, a Assembleia deve reprovar ou aprovar as contas. Então, é importante, primeiro, esclarecer esses papéis. Deixar isso muito claro, né? Isso não quer dizer que você, como síndico, vai ser autoritário, vai ser o síndico imperador, né? Que vai agir fora da legislação, vai fazer tudo sozinho. Então, acho que a transparência e que as pessoas possam acessar as decisões do síndico, as notas fiscais, os documentos contábeis e financeiros, isso é fundamental para tirar a fervura também com o administrador. Perfeito. Que te dá esse suporte, Perfeito. Né? Que tenha ferramentas para isso, né? Isso te adianta a vida. Então, assim, isso é uma premissa, tá? Hoje em dia, eu acho que não dá mais para ter um condomínio onde as pessoas não saibam o que está acontecendo na parte financeira e contábil e que o síndico não faça decisões compartilhadas. Então, uma coisa é compartilhar decisões, outra coisa é delegar o poder de decisão. Porque o síndico é ele que vai responder, civil e criminalmente. Então, eu não tenho como responder sobre algo que eu não decidi, não tenho poder de decisão. Então, quando o conselho quer colocar o síndico nessa posição, eu te diria assim, é uma fórmula para dar errado. Vai dar errado. Não é se, é quando. Tá? É quando. Então, eu uso uma analogia com o corpo humano. Quando eu começo num condomínio, eu chamo o conselho, explico. Sim. Se possível, até antes da assembleia de eleição, para eles entenderem como a gente trabalha, sempre deixando muito acessível todos os números, e deixando claro que eu acho que o modelo de síndico profissional, mas isso se aplica inclusive ao morador, ele funciona muito bem se for participativo. Entendeu? Tem que ser participativo. É óbvio que muitas mentes pensam melhor que uma. Sim. É óbvio que quando se trata do síndico externo profissional, o morador tem uma experiência que eu não tenho. Eu não tenho a experiência do usuário. Entendeu? Assim, eu não sei que se depois de correr na velocidade 11 na esteira, 10 minutos ela começa a fazer barulho. Porque não tem checklist que mostre isso. Eu não corro na esteira. Então ele tem que me contar que isso está acontecendo para eu poder arrumar. Entendeu? Mas é muito importante que cada um entenda qual é seu papel. E que um não ache que o papel do outro é mais importante do que o seu. Por isso eu uso a analogia do corpo humano. Se eu te perguntasse assim, o que é mais importante? O pé ou a mão? Os dois são importantes. Exato. Sim. A mão serve para pegar e o pé serve para andar. O problema é quando o pé quer pegar e a mão quer andar. Impossível não é. A gente sabe que tem pessoas que, né, por alguma dificuldade, precisam disso. Desenvolve. Mas a gente tem que olhar para o condomínio, para um corpo diretivo, formado por síndico, tá? Que é quem, no fim, vai tomar as decisões do condomínio, sendo assessorado por um conselho consultivo, sendo fiscalizado pelo conselho fiscal. É fundamental o papel da administradora, porque a ela vai competir. O síndico delega a ela os seus poderes, né, de movimentação financeira, contábil. Então, ela é fundamental. É fundamental uma assessoria jurídica. Se o condomínio não puder pagar, ok. Mas todo condomínio que tenha condições de pagar uma assessoria jurídica,
que tenha isso. Você tem que contratar especialistas. Verdade. Entendeu? Os funcionários do condomínio fazem parte, muitas vezes, desse corpo diretivo. Tem condomínio que tem um supervisor, que tem um zelador. Mas mesmo, gente, o porteiro, ele tem uma função que é importante. Se o porteiro quer ter função de síndico, dá errado, não dá? A gente já não viu o zelador que quer ser síndico, que quer mandar mais do que o síndico, não dá errado. Então, é nesse sentido que eu digo, tem que ser olhado como um corpo. Cada um entender qual é o seu papel, desempenhar bem o seu papel, o corpo funciona bem. Mas se eu, membro desse corpo, quero fazer a função do outro, o corpo funciona mal, tá? Então, é importante ter essa clareza. O síndico, que às vezes se sujeita a ficar subordinado a um conselho, o que pode acontecer? No momento que acontecer algum problema, quando está indo bem, tudo bem. No primeiro problema, o que vai acontecer? A assembleia vai chegar para ele e vai falar assim, mas espera aí, por que você tomou essa decisão? Ah, não fui eu, tá aqui, ó, mandei tudo pro conselho, ó, conselho que decidiu. O condomínio vai falar, mas você é um síndico ou é um banana? Eu elegi um síndico, eu queria um líder aqui. Entendeu? Sim. Você agora está fazendo o que o conselho manda? Se é para o conselho mandar, o conselho que você eleja síndico. Exatamente. Eu votei nele, você para ser síndico, não neles. E a gente percebe alguns casos onde o conselho, ele quer o síndico para ser ali um líder, o laranja dele. Um testa de ferro. Isso. Para dar cara e eles manipular. Perdão da expressão, assim, ó, um tonto que vai assumir a responsabilidade do que eu estou decidindo. Exato. Então, assim, a gente hoje atua em condomínios de altíssimo padrão, com conselhos formados por grandes empresários, com pessoas que têm uma competência, olha, eu diria assim, muito maior que a minha. Eu não posso me comparar com eles em termos de conhecimento de gestão. Mas de condomínio, aí a gente entende um pouco. Então, eu tenho que escutá-los, eu aprendo com eles todos os dias. Então, é muito importante o síndico ouvir o conselho, tá? Porque são moradores, têm a experiência do usuário. No meu caso, são pessoas com um nível de conhecimento técnico e profissional muito maior que o meu. Tá? Grandes empresários do Brasil estão ali, eu tenho que usar aquele momento para aprender com eles. Claro que eu vou ouvir o conselho. Mas na hora de tomar uma decisão, eu vou dizer, a opinião de vocês é fundamental. Mas eu vou tomar essa decisão. Eu posso acertar, eu posso errar. Né? Algumas vezes acertei, algumas vezes errei. Mas o síndico, ele tem que se posicionar como um líder. E ele tem que, às vezes, tomar decisões. Não é fácil. Não. Às vezes você toma uma decisão, você vai agradar um grupo, desagradar outro. Mas este é o papel do síndico. Se ele entrega a caneta da decisão para qualquer outra pessoa, isso é uma distorção. E vai dar errado. Com certeza. Isso aí que a gente vê frequentemente, né? Muito frequente, né? E faz parte do... Isso que tu falaste de, no início, deixar bem claro. O esclarecimento disso, né? É muito importante. Eu tive uma assembleia no sábado passado, num condomínio novo que estava sendo instalado, eles estavam lendo convenção. Só que já existe, o condomínio está nascendo, só que tem um histórico de falência de construtora, associação, aquelas coisas lá. Tá. Então o pessoal já se conhece e já briga há alguns anos já. E agora chegou a hora de instituir o condomínio. Tá. E a gente estava lendo a convenção. Né? E aí teve ele é advogado, já um senhor, não sei se atua ainda, mas tem formação de advogado. E aí ele botou várias sugestões, mas depois, na hora de ler, a gente percebeu que ele queria criar um conselho deliberativo, descaradamente, assim. Por exemplo, estava lá que o conselho consultivo, tinha o poder de demitir o síndico, se fosse profissional. Então, aí já caracteriza uma subordinação. Aí o síndico acaba ficando subordinado a esse conselho, porque esse conselho tem o poder de destituí-lo, de romper o contrato, não sei como eles querem colocar isso. Mas é aí que começa esses problemas, a partir da convenção, do regimento interno, que muitas vezes é feito pelas construtoras. Eles colocam, às vezes, supervisor abaixo do síndico, que gera confusão. Os subsíndicos estão assumindo papéis importantes em cada blocos, e isso está gerando confusão. Então, uma coisa super importante que a gente já tem feito é o seguinte, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu patrocinei um evento em Curitiba, feito pelo Senai, pelo Sebrae, que era, o evento se chamava Incorpora. Quando eu vi que ia ter um evento para incorporadora, eu falei assim, eu tenho que estar lá, tenho que falar com esses caras. Eu entrei com uma cota de patrocínio porque eu queria 10 minutos no palco. E nesses 10 minutos eu falei para eles, vocês precisam ouvir o síndico na fase de projeto. Entendeu? Boa. Na fase de projeto. Porque a experiência do teu cliente com o teu produto é na mão do síndico. Então, a gente sabe o que dá certo e o que dá errado. Quem aqui já fez alguma implantação de condomínio e sabe o retrabalho que às vezes tem que ter? Que a gente recebe sistemas de segurança que são
não são funcionais, a gente tem que jogar no lixo e fazer chamada de capital para fazer outro. Tubulação é dinheiro jogado fora, é dinheiro jogado fora. Qual é o custo que vai aumentar numa obra tu botar um cano de bitola de 25 ou de um de 100? Então, para poder só passar. que às vezes se ouvir o síndico na fase de projeto, né? Assim, qual o tamanho da lixeira? Por onde vai passar o cachorro? Por onde vai passar o prestador de serviço? São coisas que às vezes a gente que está na operação do condomínio é muito claro para a gente. E o cliente da construtora fica super insatisfeito, entendeu? Se o síndico... E a gente via assim, ó, que as construtoras e incorporadoras se preocupavam em contratar o arquiteto renomado, o engenheiro, treinar a equipe de vendas, e aí torcia para na assembleia alguém assumir o condomínio, e ele falava assim, toma que agora o filho é teu, não quero saber, ó, tá aqui o manual do síndico, espero que ele nem leia e não olhe para ele poder perder as garantias e eu me livrar disso aqui logo. Sim. Mas isso, gente, é uma visão míope, é uma visão curta, porque é o teu cliente que vai ter uma experiência ruim com o teu produto e aí ele não vai voltar a comprar de você. Porque eu vou fazer uma conta básica. As pessoas sempre falam, né, de manutenção preventiva e corretiva. Cara, a gente tem que falar de manutenção preditiva, que é antes da preventiva. Então, assim, o bom síndico, ele tem que ter lido o manual, ele tem que saber qual a data prevista. Vou dar um exemplo, assim, a data prevista para manutenção da fachada. O correto é que no Brasil a gente não tem essa cultura, mas o correto é que no dia 1 do condomínio, já se começasse a arrecadar e formar um fundo para ser manutenção. Falamos isso. É uma manutenção obrigatória, gente. Com certeza. Entendeu? Assim, os condomínios que eu faço isso, a gente já começa a ver uma taxinha pequena que não cai no não mata ninguém. É provisão, entendeu? É que nem uma empresa. Tu contrata funcionário, tu tem que ter ali 12avos de férias, de rescisão, e aí, quando guardado no caixa. Então, quando chega a data de fazer a manutenção, não é perguntar assim, vamos fazer a manutenção da fachada, sim ou não? Não. A manutenção é obrigatória. Se o síndico não fizer, ele vai responder. Entendeu? É só perguntar assim, ó, com quem e qual a forma de pagamento. Ó, o dinheiro está aqui. Vocês querem usar tudo? Querem fazer uma chamada de capital para complementar? E qual o fornecedor, qual a condição de pagamento? Mas eu costumo brincar assim, ó, tem coisa que não dá para perguntar para a Assembleia se ela quer independência ou morte, porque às vezes ela escolhe a morte. Então você não pode perguntar, vamos fazer a manutenção da fachada com 5 anos? Não, tem que fazer a manutenção da fachada. Entendeu? Não pode esperar desplacar. A hora que estiver desplacando, a gente vai arrumar. Sim. Não, isso é um pensamento míope. Então, se a construtora, a incorporadora na fase de projeto, ouvisse os síndicos, e hoje é uma coisa que nos orgulha, porque a gente tem feito isso bastante para várias incorporadoras. Tá? E, inclusive, sendo contratados e remunerados para isso, por grandes incorporadoras que se atentaram, tiveram experiências ruins na implantação dos empreendimentos, se desgastaram com os seus clientes e agora estão ouvindo os síndicos. Para a gente ajudar numa revisão de convenção. Entendeu? E que isso não aconteça um mês antes da entrega. Porque fica feio, né? A consultora mudar um mês antes da entrega. Então, assim, quando ela vai, antes de lançar o empreendimento, tem a minuta da convenção. Eu não estou aqui menosprezando, é óbvio que isso tem que ser feito por um escritório jurídico. Óbvio, tá? Especializado. Mas ele tem a visão jurídica. Ele não sabe a operação. Então, eu nunca vou dar pitaco numa convenção na questão jurídica. Minha formação é administração. Sim. Mas, sim, eu posso sugerir alterações que vai tornar a vida do cliente dele lá na entrega muito mais tranquila. Inclusive, a gente vê convenções, incorporadoras grandes, com longa data de bastante estrada aí, colocando ainda que a... Copia e cola. Não, como é que é a convocação da Assembleia Ordinária precisa ser feita por carta registrada com cópia do balancete do último ano. Quanto custa isso num condomínio de 300 apartamentos? Quanto vai custar convocar uma Assembleia, gente? Deus, cara, hoje em dia todo mundo usa online. Isso. O que é isso? Né? Então, assim, a gente vê coisas... Eu tenho um administrador de condomínios há 12 anos. Legal. E a gente, acho que estava no segundo ou terceiro ano, a gente fez um evento para construtoras justamente para levar para eles isso. Os problemas que a gente enfrenta. Seja até uma coisa básica, que eu acho básico. Padrão de instalação de ar-condicionado. Já indica, bota aqui o ar, cara. Perfeito. Para não ficar um aqui, um ali, um ali, né? Às vezes, assim, envidraçamento de sacada, né? Curitiba é a capital mundial do envidraçamento de sacada, né? É frio, chove bastante. Então, assim, já prepara esse documento, porque os condôminos chegam, é a primeira coisa que eles querem saber. Vai poder fazer? Não vai? Como que eu posso fazer? Se antecipa, já deixa isso pronto. Não pode fechar, porque vai estourar lá o percentual lá da incorporação. Pronto, já avisa, problema. Quando o cara já sabe quando ele está comprando que não pode ou que pode, né? Airbnb, pode ou não pode? Já coloca na convenção que já fica pacificado isso, não fica a gente brigando depois. Entendeu? Tanta coisa que dá para resolver na origem, né? Perfeito. Muito boa dica, né? E aí, Thaís,
Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Tô monopolizando. Não, pode. Thaís, como é que hoje tu opera essa equipe? Acho que é uma das dúvidas do síndico que está crescendo e agora eu vou contratar. São CLT, são PJ? Como é que tu organiza o parte é, parte não é? E qual parte que é, qual parte não é? Tá. Assim, gente, todo modelo tem lado bom e lado ruim, né? Você tem que analisar qual a tua realidade de mercado, qual é o melhor formato para você. Então, não tô aqui dizendo verdade absoluta para ninguém, né? Então, eu conheço várias empresas que cresceram no formato CLT, contratando funcionários próprios. O lado ruim, às vezes, fica mais oneroso para você, para o teu cliente. Tem risco trabalhista também, né? Mas o que eu entendo? A função de síndico nem é uma profissão regulamentada, né? O síndico é um cargo eletivo. Ao síndico, a ele é outorgado poderes de representação. E o Código Civil diz que o síndico pode delegar suas funções para a pessoa sob a sua responsabilidade. Alguns até colocam mediante aprovação de assembleia. Algumas convenções delimitam isso. Então, a gente apresenta o nosso formato desde o início com o PJ. Então, dizendo, olha, o síndico é a empresa cuja responsável é um dos sócios, o que estiver presente na assembleia. Então, coloca nesse ato representado por seu sócio tal. E na assembleia eu já coloco na ata de eleição que a gente vai delegar as nossas funções, como previsto no Código Civil, para um outro gestor, que não é exclusivo daquele condomínio. Agora, tem condomínios que querem um gestor exclusivo e tem porte para isso e pode pagar por isso. Essa é uma coisa. Aí é outro formato. Mas se ele quer um gestor e ele não está pagando pela exclusividade, porque, de novo, tudo tem lado bom e lado ruim. Ter alguém dedicado é bom? É. Mas o cara também tem os vícios, ele fica ali, ele não tem tanta experiência de fora para trazer. Se ele atende 2, 3, 4 condomínios, ele consegue compartilhar experiências do que deu certo e o que deu errado lá aqui. O que aconteceu num vai acontecer depois do outro. Isso, exatamente. Fatalmente. Então, eu entendo que essa é uma escolha do cliente, do condomínio. Qual o formato que ele prefere operar, tá? Mas, via de regra, eu prefiro trabalhar com o PJ, disponibilizo no balancete do condomínio a minha nota fiscal de prestação de serviço com o CNAE de síndico profissional. Não é bem prestação de serviço, né? O CNAE de síndico profissional. Sim. A minha nota fiscal e a nota fiscal do gestor. Sim. Porque eu acho que fica mais transparente, eles estão vendo quem é o gestor, que está recolhendo o imposto, que está tudo direitinho. E aí vai descaracterizando para amanhã, sei lá, esse gestor não querer pôr uma trabalhista no condomínio, entendeu? Então eu acho que essa é uma função nossa como empresa e desde que isso esteja muito transparente, claro e devidamente documentado, é a forma que a gente optou por seguir, tá? Legal, bom. Aí eu faço com o gestor um contrato por condomínio. Além disso, tem um contrato de compliance que ele assina com a empresa, que é muito importante. Que, na verdade, o maior medo que a gente tem é esse, né? A gente está dando o nosso nome para aquela pessoa. Sim. Então, ele assina um contrato de compliance, ali com todas as regras, né? Que ele tem que... Quantas vezes por semana ele tem que comparecer no condomínio. Mas esse contrato é assinado conosco. Quantas vezes por semana ele tem que comparecer com a empresa para nos reportar o que está acontecendo, né? O que vai acontecer quando ele tiver os períodos de férias e descanso, que é super importante, viu, gente? Tem muito síndico por aí que não tira férias, que não cuida. A gente precisa... Eu falo isso também para os condôminos. Para eu manter minha sanidade mental e ser uma boa síndica e render para vocês, eu preciso ter um tempo para mim. Com certeza. Claro, vou colocar uma outra pessoa no meu lugar para suprir esse momento, entendeu? Bem Mas importante. Síndico é ser humano, tá? Síndico toma banho, síndico tira férias, síndico viaja. Almoça. Isso, porque as pessoas acham assim, você manda um WhatsApp, deu 15 minutos e você não respondeu, vem aquele ponto de interrogação, printa, põe no grupão do WhatsApp, o síndico me deixou no vácuo. Pô, né? Somos seres humanos, tá bom? Foi muito bem respondido. Quer falar com ela aquela questão do WhatsApp? Pode, claro, sim. Não, deixa pra ti. O WhatsApp? Não, vai lá. Acho que dos principais problemas, né, que eu acho que é uma ferramenta incrível, mas ao mesmo tempo diabólica. Perturbadora. Assim. É perturbadora, né? É verdade. Administrador ainda eu tô do lado mais fácil, né, porque a gente é ali horário comercial, o síndico, se precisar, tem o contato que ele vai precisar acionar e é rara as vezes que nesses 12 anos aí que a gente precisou atuar numa situação de crise. Mas o síndico é 24/7, né, e tem que estar toda hora ali. E como é que vocês administram? Sempre foi assim ou foram aprendendo com a dor e foram modificando? E como que vocês operam hoje? É o maior desafio. De grupos, é o maior desafio. A gente aprende todo dia. E, de novo, a gente precisa colocar os limites. Entendeu? Porque hoje a gente vive uma sociedade que as pessoas não têm limites para te acionar em redes sociais.
Seja WhatsApp, seja Instagram, seja YouTube, o que for, as pessoas acham que elas podem falar o que elas quiserem de você e não tem responsabilidade sobre isso, e tem, tá? Então, assim, o WhatsApp é uma relação de amor e ódio. Então, ao mesmo tempo que a ferramenta... A gente já tentou de tudo, tá? É aplicativo para se comunicarem com o síndico. Aí é o momento que você diz, não atendo por WhatsApp. Depois atendo por WhatsApp aberto, grupo fechado. Não adianta. As pessoas se comunicam por WhatsApp. Ponto. Eu vou criar um aplicativo e para falar comigo só no aplicativo. Vai ser um problema, porque as pessoas se comunicam por WhatsApp. Desde a criança que aperta o botão e grava um áudio para a mãe, até a velhinha que aperta o botão e grava um áudio. Todo mundo. Não tem como. A pandemia, então, acentuou isso. As pessoas que não usavam passaram a usar, tá? E as pessoas não têm limite. Eu brinco assim, eu tenho quase 50, eu sou aquelas velhinhas que aprendeu a escrever na escola assim. Primeiro você faz lá, né, a cidade, a saudação, aí você coloca um título, aí você faz o primeiro parágrafo que é desenvolvimento, o primeiro parágrafo de introdução, depois desenvolvimento, conclusão, saudação. É isso. No WhatsApp, gente, as pessoas escrevem no ritmo que elas pensam. E aí você tem uma comunicação que não foi pensada antes de escrever, como quando você escrevia um e-mail, quando você escrevia uma carta, né? Você pensava antes. Ali não, você não pensa. Você escreve no ritmo que você quer, você escreve no trânsito, você escreve no elevador, você escreve aonde você está. Então, isso se misturou. Não é mais assim, eu sento e eu vou escrever uma carta para você, eu vou escrever um e-mail para você. E você vai poder me responder um e-mail normalmente de um dia para o outro, tá bem respondido. É como se fosse piscar, né? Cara, é uma loucura, entendeu? Só que a gente precisa aprender a lidar com essa ferramenta. Não ouso dizer que já aprendi, sou a rainha do WhatsApp, não sou. Mas alguns limites têm que ser impostos. Então, primeiro, eu também aviso, eu não entro em grupo de WhatsApp aberto, de condomínio. Não entro e eu falo assim, senão eu só vou ficar no WhatsApp, eu não vou conseguir trabalhar pelo seu condomínio. Não entro e não deixo meus gestores entrarem. Um grupo aberto. Então, vamos criar um grupo de WhatsApp? Sim. Um WhatsApp que a gente envia as comunicações para as pessoas e ali, se ela quiser, ela clica naquela mensagem e ela manda para mim. Eu falo com o condomínio por WhatsApp, no privado, não em grupos, tá? Grupo de conselho, às vezes a gente tem que abrir e fazer, e é onde dá os problemas. Entendeu? Grupo aberto de conselho, mas não consegui me livrar. Não tem uma fórmula tá? De como se livrar do grupo aberto para conselho. Para condomínio, eu já deixo claro. E aí, às vezes, se nos colocam, porque daí começam a criar grupo, assim, eles disfarçam, né? Não é o grupo aberto do condomínio. É a comissão de obras da quadra. E te enfia no grupo aberto da comissão de obras da quadra. Não. Só conselho. Só conselho foi eleito para isso. Para aquelas pessoas, o condomínio delegou poderes também. De assessorar o síndico e de fiscalizar o síndico. O resto não entra em grupo nem de comissão de obra, tá? Colocou a Thaís no grupo, já tem uma mensagenzinha, salva no meu celular, essa é uma dica boa. Já deixa uma mensagenzinha dizendo, olha, pela nossa experiência, as mensagens de grupos abertos às vezes causam mais prejuízos do que benefícios. Continuamos à disposição para atendimento no privado, segue aqui o telefone, tarará, tarará. Síndica entrou, síndica saiu, tá? Coloca a mensagem, beijo, tchau. Né? Sofro. Tem condomínio, isso é um absurdo. Tem. Mas assim, a gente tem que impor os limites. Se a gente não colocar esses limites, a coisa vai entrar dentro da tua vida. E outra coisa, grupo de conselho. Tem uma mensagenzinha padrão também, tá? Coloco lá na descrição e começo o grupo colocando, olha, por favor, regras básicas. Mensagens, por favor, sejam enviadas preferencialmente entre 8 da manhã e 8 da noite. Não precisa ser 6. Eu sei que eles trabalham à tarde, claro. Né? Situações não emergenciais têm que ser tratadas nesse horário. Situações emergenciais não é para usar o grupo de WhatsApp, é para telefonar. Né? Porque assim, eu durmo com o celular do lado da minha cama. Se tiver uma emergência, alguém me liga, eu vou atender. Mas eu não acordo a cada 2 horas para conferir. Né? Sim. Tipo, não é filho com febre, que você confere a cada 2 horas como é que tá. Não, gente, é condomínio. Então, assim, tem uma situação emergencial, não adianta você me mandar o WhatsApp e depois falar, síndica não viu, olha o que aconteceu no prédio. Telefona. É uma emergência, precisa... E o que é emergência? O que precisa de uma intervenção do síndico naquele momento. Isso também tem que ficar claro. O que é emergência? Precisa da intervenção do síndico naquele momento? Quebrou o portão do condomínio. Querer pegar a chave do salão de festa às 6 da manhã não é. Não é uma emergência, entendeu? E assim, o condomínio tem portaria 24 horas, então você paga alguém para estar trabalhando para você às 6 da manhã. O síndico, você não paga ele para trabalhar 24 horas, porque ninguém trabalha 24 horas. Às vezes não te diz assim, eu pago o teu salário. Pode falar. Assim, eles podem falar o que quiserem, entendeu? A resposta a gente tá sabendo, não, eu nem tenho salário, mas se quiser pagar um salário para mim, 13º, férias,
tô aceitando. Sim. Não cobro isso de vocês, mas se você quiser pagar... Uma vez eu vi o William, teu conterrâneo lá, paranaense, né? Ele disse, síndico revoltado. Síndico revoltado. Me dá teu Pix aí que eu vou te devolver a parte do meu salário que tu pagou, daí tu para de me incomodar. Assim, ó, eu nem entro nessa discussão, entendeu? Assim, se a pessoa tá chegando nesse nível, assim, nem vale muito a pena. Exatamente. Então, coloque as regras, sabe? Horário, se for uma emergência para te telefonar, né? Fala assim, ó, não conseguiu contato nesse número, ligue para a portaria, o porteiro vai saber o que fazer. Treine você como síndico, treine o porteiro porque ele tem que fazer nas situações de emergência. Ele ganha para isso. Então, o que ele faz se tiver um vazamento de gás? O que ele faz se tiver um vazamento de água? Entendeu? Porque ele tá ali no fronte de batalha. Então, ele vai dar o primeiro atendimento, né? É uma situação que precisa da minha intervenção? Liga. E outra coisa, assim, síndico não arruma portão. O portão quebrou. Ok, você tem que me ligar, eu tenho que tomar alguma medida. Eu tenho que talvez chamar uma empresa para fazer a segurança do condomínio, né? Mas eu não arrumo o portão. Então, esse papo de síndico atendimento 24 horas, você achar que ele vai arrumar o portão às 3 da manhã, não. Às 3 da manhã eu vou tomar as medidas paliativas para garantir a segurança do condomínio com o portão quebrado, até que em horário comercial, aí sim, um técnico possa chegar com uma peça para arrumar o portão. Exatamente. Então, assim, gente, é o que eu falei, as pessoas estão com uma expectativa, e agora eu vou dizer, a culpa também é dos síndicos. Que elevam essa expectativa, que vão nas assembleias prometendo, porque eu atendo 24 horas, porque eu vou vir no seu prédio todos os dias, porque você pode me ligar quantas vezes você quiser, e depois você não vai aguentar. Entendeu? E outra, né, também, aquela questão, se tu começa a responder 10 horas da noite um morador, que seja no privado, ele vai entender que pode. Tu tá disponível pode. nesse horário, Isso. então tu também tem que te policiar. Isso. Se é urgente, liga então também pro morador, né, e dá aquele retorno agora. Tu tem que... As tuas atitudes, eles vai... Opa, perfeito. eu mandei e o cara não respondeu de manhã, então não adianta eu mandar. Outro dia já vai te mandar de manhã. Por isso que eu digo assim, a gente tem que impor os próprios limites. Exato. Talvez eu perca clientes, mas você quer esse tipo de cliente? Você quer o cliente que fica te mandando mensagem sábado, 10 horas da noite? É isso que você quer pra tua vida? Entendeu? Eu sei que não é fácil. A gente tem conta pra pagar, tem boleto pra pagar. No início de carreira, mas ó... né? Mas se no início você fica cedendo, vai ser mais difícil você impor esse ritmo depois. Até porque no início era bom, agora já decaiu muito. Claro, parou de atender meia-noite. Então, assim... bobagem, digamos assim, né? Eu vou dizer, combinado não sai caro. Então, combine as coisas desde o começo e com o tempo as pessoas vão vendo que isso é pro bem delas. Porque também as pessoas não querem estar num grupo de conselho que fica chegando mensagem 11 horas da noite. É verdade. E aí eu tô aqui, eu não sou o síndico, mas eu sou conselheiro, eu tenho que ficar lendo isso aqui 11 horas da noite. Ninguém quer. Final de semana ficar se incomodando com coisa de condomínio, entendeu? Tá? Vamos falar, eu não sei como é que tá de tempo. Tem mais uns 40 minutos ainda. Não, já tá, estamos quase. Estamos quase, nos sinaliza aí, tá? Quer que eu fale dos novos projetos? Eu queria falar de coisa boa agora. Isso. Como é que tu conseguiu chegar em Camboriú? Tu quer dizer que até agora não é nada bom Não, que a gente falou? era bom. Porque agora eram os desafios. Agora vamos contar Agora vamos falar de expansão. Apesar que, olha, que desafio, viu? A gente aceitou. Às vezes eu falo, fui doida de aceitar isso. Realmente, como a gente começou a focar em condomínios de alto padrão, e foi acontecendo da gente conseguir crescer nesse segmento, e isso vem muito também de um posicionamento nosso. A hora que você começa a colocar esses limites, aí você começa a entregar profissionalismo, você começa a ser buscado por pessoas que querem esse tipo de trabalho. Sim, tá? e que reconhecem isso como valor. Isso. Né? Então as pessoas às vezes me perguntam, como que eu posso entrar no mercado de alto padrão? Primeiro, assim, você tem que se posicionar como um síndico de alto padrão. Faça treinamento, busque conhecimento, crie processos, cumpra esses processos, entregue e o mercado vai te achar. Entendeu? O mercado vai te achar, se você tiver esse nível de entrega. Sim. Mas vamos lá. Então, atendendo esses clientes, acabou sendo natural, a gente sempre recebeu muito convite para atuar em Balneário Camboriú, né? Porque muitas pessoas que moram em Curitiba acabam tendo apartamentos ali no litoral de Santa Catarina também. E aí, quando veio o convite do Yacht House, foi um convite irrecusável. O Rafael, meu esposo, sempre foi muito visionário. E ele falava assim, a gente vai ser síndico desse prédio. Eu falava, Deus me livre, imagina. Primeiro que eu achava que não era possível. Segundo que eu pensava, meu Deus, a única época que eu tenho descanso é no final do ano, porque o pessoal de Curitiba vai para o litoral, os condomínios ficam mais tranquilos. Aí eu vou para o litoral também trabalhar, Sim. né? Mas quando veio o convite desse condomínio, foi legal porque veio a partir do trabalho que a gente tinha feito em Curitiba, com os nossos clientes de Curitiba, que recomendaram para a construtora que fôssemos nós que fizéssemos a implantação.
Claro que é um condomínio, né, um grande desafio. Estou falando do maior condomínio residencial da América Latina. É um condomínio que foi uma obra complexa que aconteceu durante a pandemia, com muitos desafios durante a obra. Né? Você construiu um prédio de 300 metros de altura, 81 andares, 2 helipontos, marina integrada, 10 mil metros de área comum. Sabe? São 6 piscinas aquecidas. Quantos elevadores são? Acho que são 12 elevadores 12 no elevadores. total, tá? Porque é um grande condomínio. Ele tem as torres residenciais, mas ele tem também um subcondomínio comercial e tem lojas também. E estacionamento público-privado. Deve ter alguns andares de estacionamento. Sim. Para comportar tudo, né? São quase 1.200 vagas de garagem. Então, são mais de 250 apartamentos. Cada apartamento, 4 suítes. Então, né, comporta um número muito grande de pessoas. Quantos apartamentos? Mais de 250. Não sei se é 256, 258, eu vou errar aqui o número no final. Mas mais de 250 apartamentos. Então, e era um condomínio muito icônico, né? No Brasil, assim. Então, muito famoso. O Brasil inteiro ouve falar desse condomínio e fala, porque é a cobertura do Neymar, não sei o quê. Mas não só Neymar, mas ele, de fato, tem muitas personalidades, né? Que acabaram adquirindo imóvel ali. Porque é um condomínio magnífico. É um condomínio icônico, mas assim, ele estava já com um tempo de atraso da entrega da obra e a assembleia de instalação foi dia 14 de dezembro. E assim, tudo certo em termos de documento do condomínio, aprovado pelo Corpo de Bombeiro, projeto hidrossanitário, mas não saía o habite. E a consultora sabia que se perdesse mais uma temporada de final de ano, o número de processos ia crescer, né? Então, eles estavam ali na expectativa e eles disseram, a gente precisa marcar a assembleia de instalação para o dia 14 de dezembro. E eu fiz essa assembleia, eu fui a mestre de cerimônias da assembleia, né, conduzindo todo aquele processo, e o habite saiu no dia 14. Nossa, que maravilha. Então, assim, a gente ia fazer a assembleia, explicar isso para os condôminos, que estava ali, síndico eleito e tal, mas que a instalação só aconteceria com o habite, né? A liberação das áreas comuns ia ser uma notícia difícil de dar para eles. E saiu naquele dia. Então, o jurídico da consultora pôde, no início da assembleia, falar. Mas a gente precisou fazer, assim, uma operação de guerra. Porque eu precisava contratar mais de 50 funcionários, sem ter CNPJ ainda, para atender condomínio em Balneário Camboriú, na semana do Natal. Nossa. E eu costumo brincar, assim, eu falo assim, só sobrou para mim quem não sabia vender picolé na praia. Porque se o cara soubesse vender picolé na praia, ele não ia trabalhar de porteiro no final de ano em Camboriú, entendeu? Então, a gente colocou propostas para diversas empresas terceirizadoras de mão de obra da região e todas declinaram. Porque elas diziam assim, é um contrato excelente, mas eu não tenho condições de atender agora. Eu não vou me queimar. Sim. Entendeu? E a gente precisava de gente. E aí conseguimos uma grande empresa do Nordeste, uma das maiores empresas terceirizadoras de mão de obra do Nordeste, que havia adquirido uma empresa em Curitiba, cerca de 1 ano, 2 anos antes, nós conhecíamos eles dali. E há tempos eles falavam assim, o dia que tiver uma oportunidade grande, liga pra gente. Eles tinham recém comprado uma empresa em Itajaí, mas não estava operando ainda, e eles aceitaram o desafio. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o uniforme dos funcionários veio de avião de Fortaleza para Navegantes. Nossa. Para conseguir montar a equipe e aí selecionar essas pessoas e treinar. A gente precisou fazer alguns acordos com os moradores. De novo, aquela assim, combinado, não sai caro, não eleve a expectativa. Né? Então, o que a gente combinou com eles? Eu falei, olha, a gente vai precisar aqui agora atender vocês e os convidados de vocês bem. Eu tenho lá diversos tipos de público. Né? Eu tenho a pessoa que é o morador residente, que já estava com o apartamento, com a obra em andamento, e o apartamento já tinha condições de ser ocupado. Eu tenho as pessoas que fazem uso esporádico. Eu tenho pessoas que têm unidades lá dentro e o apartamento está no osso ainda. Né? Ele está deixando como investimento. Mas ele quer usar as áreas comuns. Sim. Aquele final de ano, todo mundo em Balneário queria estar na piscina do Yacht House. Sim. Entendeu? Então, mesmo que o apartamento não estivesse pronto, eles queriam usar as áreas comuns e é um direito deles. Foi entregue as chaves, né? Foi entregue a chave e quer usar. Então, o que a gente combinou? Olha, saiu o habite hoje, nós vamos levar 1 semana para fazer a inspeção de recebimento, nós vamos abrir as áreas comuns dia 23 de dezembro. Só que salões de festas e espaços locáveis a gente não vai abrir. Por quê, gente? Eu vou me preparar para atender bem vocês e os hóspedes de vocês. Não faz sentido a gente agora deixar que um condômino traga 200 convidados externos ao condomínio, que vão querer estar aqui andando por tudo, tirando foto e postando no Instagram que estão aqui, e não são condôminos.
Então, vamos abrir as áreas comuns e cadastrar todos os processos de segurança e atender bem vocês que são proprietários de unidades aqui. E quem tiver hospedado junto com vocês e visitantes de vocês que chegarem. Mas não é como cada apartamento tem lá 4 suítes, eu estou falando do proprietário e mais 10 pessoas, o que já é muita gente quando você pensa em 250 apartamentos. Por mais que não tenham sido todos que foram usar. Mas você entende? Assim, é esse momento que eu digo que o síndico tem que ter liderança. Você vai na assembleia, você antevê esses problemas, você explica isso, eles concordaram. Porque era lógico, porque fazia sentido. Entendeu? Então, os salões de festas e os espaços de eventos locáveis ficou fechado até o carnaval. Porque a gente usou isso, aqueles meses iniciais, vamos preparar o condomínio. Para vocês terem uma ideia, a gente cadastrou, nessa uma semana, mais de 1.200 faciais. Para poder conceder acesso para essas pessoas. Um plano de ação. Ali, claro. Imagine se daí eu vou estar recebendo convidado e gente de fora, entendeu? Então, faz sentido. Você alinha a expectativa com o condômino e aí você consegue entregar um bom serviço. Foi conturbado. Não vou dizer para vocês que foi maravilhoso. Assim, o primeiro ano do condomínio foi um ano difícil, muitos desafios. Mas a gente conseguiu superar. Esse ano a gente já está tendo uma operação muito mais tranquila. O que acabou nos possibilitando, ali dentro de Balneário, atender outras construtoras, outras incorporadoras. E, inclusive, uma coisa que nos orgulha muito, nós fomos contratados e somos hoje consultores do Sena Tower. Que é o empreendimento, para ser o maior empreendimento do mundo. E eles já estão nos ouvindo na fase de projeto. Olha aí, ó. Que legal. Que bacana. A gente está muito feliz, muito orgulhoso. Recebemos até essa semana a equipe da Tal Solutions, que é o braço da FG para esses grandes arranha-céus, né, que eles estão construindo. Recebemos eles em Curitiba, foram conhecer a nossa estrutura e alguns condomínios que a gente já atua lá. E temos aí trocado experiências com eles, tem sido muito bom. Que legal, que bacana. Muito legal. Olha, podemos estender mais uma hora aí, diretor? O diretor conversa tá boa. A Thaís também tem compromisso amanhã, tem que dar uma descansada, né? Nós vamos estar presentes lá também. Que bom. É isso aí, né? Isso? Mais alguma pergunta? Não. Acho que já foi. Parabéns. Muito Obrigada, gente. Pela história, pelo sucesso de vocês. Quer que eu deixe uma mensagem aí para os Claro, por favor. Certeza. Olha, gente, eu acho que é super importante você, em primeiro lugar, ter orgulho do que você faz. Não espere do outro o reconhecimento. Olhe todos os dias no espelho e diga, eu vou fazer o meu melhor hoje. E vai estudando, aprendendo, buscando conhecimento, inclusive fora do mercado condominial, tá? Não precisa ficar só ali naqueles eventozinhos normais do mercado. Busque conhecimento, que o mercado está, sim, em busca de síndicos diferenciados, que venham entregar a mais do que o mercado entrega, tá bom? E tem muito espaço para crescer nesse mercado. Quem estiver bem preparado, vai aproveitar. É isso aí. E assim encerramos mais um episódio. Né, obrigado de coração pela satisfação. Obrigado. Sempre que vier a Porto Alegre, não esqueça de reservar um horáriozinho, uma horinha. Nós vamos. Pra gente. E se venham para Curitiba também, para Balneário, quando estiverem por lá, nos avise. Tá legal. Bom? Então, pessoal, então, muito obrigado aí pela audiência. Só reforçar aqui os nossos patrocinadores, então, a Sergos Engenharia de Combate a Incêndio, Prevenção de Incêndio, PPCI, a Edificare, há 35 anos recuperando fachadas e telhados aí de condomínios, empresa bastante consolidada já no mercado. Exatamente. E a Morada Blindada também, com todas as soluções de facilities, zeladoria, portaria, limpeza e tudo mais que o síndico precisa aí para manter seu condomínio. Muito obrigado e até a próxima. Então, até a próxima. Valeu. Isso aí.